a melhor coxa sobrecoxa que você vai comer na sua vida, meu amigo, minha amiga. A receita dessa coxa sobrecoxa é totalmente diferente. Ela é batizada com a misturinha de leite que no decorrer do vídeo eu vou ensinar pra vocês. E um tempero com um molhinho secreto do Willzinho aqui, ó, sensacional. Então fique ligadinho nessa receita, não tira o olho da telinha, porque receita como essa, eu te garanto que você não vai se arrepender. Então antes de eu ir para a receitola, nossa parceria de sentar o dedo nesse like, se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo para a receita. Para a gente poder temperar, né, essa coxa, essa sobrecoxa, já tá até aqui no canto. O processo que vamos precisar fazer com esse leite é o famoso buttermilk. Não sei se você já conhece ou ouviu falar. Você, assim, brevemente falando, né, é um soro, tá, que é retirado da manteiga, tá, na hora que você bate o creme de leite bem concentrado mesmo, né, a nata, né, vamos dizer assim, ele vai separar do soro, aí vai separar a manteiga e o soro, vai ficar um soro bem clarinho, é o famoso leitilho, ou então buttermilk, né, que o povo aí usa bastante para poder fazer bolo, biscoito, é muito usado lá nos Estados Unidos. E para isso nós vamos ter que precisar desse lentilho, porém é muito difícil de poder encontrar aqui no Brasil. Eu vou ensinar vocês aqui como é que faz do modo caseiro e bem delicioso, tá? Então, para essa receita eu vou usar exatamente 360 ml ou 1,5 xícaras de leite, tá? Dê preferência ao leite desnatado se você puder, tá? E agora você tem 3 opções, para falar a verdade, 4 opções de transformar isso aqui num buttermilk, né, um leitilho caseiro, tá? Que é adicionar aqui, ó, 2 colheres de limão, tá? Ou então vinagre, tá bom? Ou o meu favorito, que é o melhor que eu acho que tem, iogurte natural. Aqui tem, ó, 3/4 de um pote de iogurte natural, que dá 120 gramas, tá, ó, 120 gramas de iogurte natural. Vou colocar esse iogurte natural aqui, ó, vou mexer, tá? Isso aqui vai trazer a acidez necessária para podermos ir para nossa próxima etapa, tá bom? E como eu vou adicionar as minhas coxas sobrecoxa nesse buttermilk caseiro, eu vou ter que salgar. Então vou fazer uma espécie de salmoura, que tem 1 colher de sal, tá bom? Ó, vou misturar ele aqui, tá bom? Agora nós vamos pegar as nossas coxas e sobrecoxas e vamos colocar aqui dentro desse bowl aqui, que eu coloquei uma sacola, tá vendo? Um saco plástico, porque o nosso tempero, o nosso buttermilk caseiro vai conseguir agir melhor na nossa proteína, tá? Você pode ver aqui, ó, que eu tenho 4 coxas e 4 sobrecoxas. Olha que coisa mais bonita que tá essas minhas sobrecoxas e essa minha coxa. Olha que coisa linda, meus amigos. Vou adicionar aqui, ó, minhas coxas e sobrecoxas aqui primeiro. E agora sim, ó, eu vou vir com o meu buttermilk caseirão e vou chuchar aqui em cima, ó. Vou misturar aqui pro sal dissolver melhor, ó. E o que vai acontecer aqui, ó? Esse buttermilk vai amaciar essa carne e vai trazer sabor, tá? Pra dentro da nossa proteína. Então você vai ter uma carne, além de ser muito suculenta, macia, vai ter um sabor bem característico, bem peculiar, vamos dizer dessa forma, tá? Que você não vai comer frango assim em lugar nenhum, tá bom? Esse processo que eu tô ensinando para vocês aqui inicial é um processo que eles fazem lá, ó, naquela rede de fast food famosa, KFC. Quem gosta do frango do KFC? Então, eles basicamente, o início do preparo do frango deles é dessa forma, tá? E aí depois você retira, tempera quando quiser e pana e frita. Você pode fazer dessa forma também, que se você quiser, com qualquer parte do frango. Mas aqui nós vamos fazer diferente, de outro jeito, tá bom? Ó, vou deixar isso aqui, ó, amarradinho, fechadinho, tá? Pro nosso buttermilk caseiro agir nesse nosso frango aqui, tá? Eu recomendo que você deixe entre 2 horas e 12 horas, tá? Vários lugares, sabe, que trabalham com esse tipo de proteína, marinando no buttermilk, falam que pode deixar até 24 horas aqui marinando, mas eu não gosto. Eu gosto sempre de deixar uma margem de segurança por questão de segurança alimentar, tá? Então eu recomendo que você deixe entre 2 e 12 horas marinando, tá bom? Então, ó, vou deixar aqui amarradinho, tá bom? E daqui 2 horinhas, 3 horinhas eu volto aqui pra gente ir pra nossa próxima etapa. Vamos pra uma parte que eu acho que é uma das principais dessa receita, que é fazer o nosso molho, tá? Esse é o diferencial dessa receita, viu, meus amigos? Pode confiar em mim. Aqui você pode ver que eu já coloquei em correspondente mais ou menos 2 colheres de azeite, tá?
Eu vou refogar cebola, tá? Aqui tem meia cebola roxa ralada. Pode usar cebola tradicional também, tá? Junto com 2 dentes de alho, tá? Ó. Agora, ó, em fogo baixo, vou mexer isso aqui até ele ficar bem refogado, tá? Agora vem um ingrediente que é essencial, é o segredo, tá? É o pulo do gato desse molho aqui, ó. Que é, para falar a verdade, são 2, tá? Você vai poder usar um dos 2 ingredientes que eu vou mostrar aqui agora, tá? Que é o segredo desse molho aqui. Você pode usar, ó, o refrigerante mais consumido no mundo. Não vou falar o nome da marca, mas vocês sabem qual é, né? Uma latinha de 350 ml, tá? Caso você não goste desse refrigerante ou não queira usar, você pode colocar, olha, meia xícara de açúcar mascavo, que vai ser a mesma coisa, tá bom? Ou se você for doidinho assim como eu, você pode colocar, ó, o açúcar mascavo, dar uma refogada para esse açúcar mascavo dar uma derretida. E com o açúcar mascavo aqui, ó, já derretidinho aqui, ó, quase derretendo, falar a verdade, né? Não precisa deixar derreter, não. Eu vou colocar o refrigerante mais consumido do mundo, tá? Uma latinha. Sim, pode usar os 2 ingredientes, fica até mais melhor de bom. Mas você pode escolher ou um ou outro para colocar. Aqui eu tô te dando a opção de colocar os 2, porque realmente já fiz o teste e fica bom usando o açúcar mascavo e o refrigerante mais consumido no mundo, tá? Mas se você usar um ou o outro, também vai dar no mesmo, combinado? Então, dica do Will aí, anota no caderninho para não poder esquecer, tá? Ó, coloquei aqui o refrigerante mais consumido do mundo, isso tudo para não falar a marca. E agora eu vou acrescentar, ó, 4 colheres de vinagre. Isso aí, 4 colheres de vinagre. Uma pitada de sal, tá? O sal é a gosto. Vou colocar aqui também, ó, 200 gramas de ketchup, tá? Tô usando aqui ketchup de boa qualidade. Vou colocar aqui também pimenta do reino, que é a gosto, meus amigos. Pimenta do reino já colocado. E se você for um mineiro assim como eu, meio abaianado, ou seja, gosta de uma pimentinha arretada, pode colocar, ó, em torno de meia colher, né, de pimenta, tá? Que esse molho aqui, ele fica muito gostoso apimentado. Isso é opcional. Ó, misturei isso tudo aqui, ó. Agora eu vou finalizar, ó, com meio copo, né, de água, tá bom? Vou mexer. Vou esperar esse trem aqui, hora começar a ferver e ele vai começar a reduzir e formar um molhinho bem delicioso, tá bom? E meus amigos, o ponto é esse aqui, ó, um molho bem consistente, como se fosse parecido um molho de tomate mesmo, olha, bem consistente, ele cai até mais lentamente, né? Porque esse molho aqui, quando ele esfriar, ele vai endurecer, ele vai engrossar ainda mais. E agora eu até experimentei aqui, ó, eu acho que vai precisar um pouquinho mais de sal, tá? Então você corrige o sal nessa hora. Vou até desligar o meu fogo aqui, ó. Desliguei o fogo, corrigi o sal e agora, pessoal, é só levar ele para nossa peneirinha e coar esse molhinho aqui. E olha isso aqui, meus amigos, olha a consistência desse molhinho, olha, que delícia. E lembrando, ó, vou levar ele pra geladeira, ele vai ficar mais grossinho ainda, olha que coisa mais linda, olha. Minha boca já tá virando um brejo, que esse aqui é um dos molhos mais gostosos que eu acho que eu faço, tá? É o molho do Will. Meus amigos, as horas se passaram e eu tô aqui de novo, ó. Já até escorri, tá? O buttermilk que tava aqui. Olha só como é que ficou. E eu sinto aqui, ó, só no tato eu sinto que esse negócio aqui tá extremamente macio. Mas muito macio mesmo, tá? Olha como é que ele ficou, olha. Ficou com um branquinho do buttermilk. Agora nós vamos fazer um tempero aqui pra poder temperar essa coxa e sobrecoxa, tá? Atenção, meus amigos, este tempero aqui é o tempero que eu gosto de usar e o que eu tô sugerindo a você. Se você tiver um tempero aí especial, receita de família, receita de vó, de mãe, para poder temperar o frango, não tem problema, faça o seu tempero, coloca o seu tempero aqui, tá? Esse aqui é o meu, não quer dizer que o meu tá certo e o seu está errado e vice-versa. Combinado? Tô falando já, adiantando isso, porque tem muita gente que fala, nossa, esse tempero é ruim, esse tempero é isso, aquilo. São os haters da internet, ó. Pra começar, eu vou adicionar aqui, ó, meia cabeça de alho, acho que aqui tem em torno de 5 dentes de alho, tá? Agora eu vou adicionar tudo em uma vasilhinha só. Aqui eu tenho uma colher de sal, tá bom? Uma colher bem rasa, tá vendo? Nem tá cheia não. Vou adicionar uma colher de páprica defumada,
Vou adicionar uma colher de tempero baiano, que eu amo de paixão no frango. Vou adicionar aqui também, ó, meia colher de chimichurri, tá? E uma pitadinha, olha, de alecrim desidratado, tá bom? Vou misturar isso aqui tudo aqui, tá? Juntamente com o que não pode faltar, né? Pimenta do reino, que é a gosto. Pimenta do reino já colocada, agora é só agregar todos esses temperos aqui. Ó, tudo já bem temperado, tá vendo, ó? Show de bola esse meu tempero. O cheiro que tá aqui dessas ervas aqui misturado tá show de bola, viu, pessoal? Você pode ver aqui, ó, que eu passei um pouquinho de azeite aqui no fundo. E agora eu vou fazer uma caminha, tá? Uma espécie de caminha, ó, com uma cebola. Aqui eu usei uma cebola bem grande, tá? E eu dibuei ela aqui, ó, pra ela ficar desse jeito. Vou adicionar aqui agora, ó, rodelas de cenoura, tá? Aqui eu tô usando uma cenoura bem grande, ou então 2 cenouras pequenas, se você não tiver cenoura grande aí, tá? Essa técnica aqui, ó, de colocar legumes no fundo da forma, ela passa sabor para qualquer tipo de proteína, tá? Se você fizer um assado e fazer essa caminha, com certeza a sua proteína, a sua carne vai ficar muito mais saborosa. Fora que depois você pode pegar isso aqui, misturar, ó, e mandar para dentro, que vai estar extremamente saboroso, tá? Ó, agora vou colocar os meus pedaços de frango aqui desse jeito, ó. Olha, nossos franguitos já disposto aqui. Agora eu vou levar, tá, para forno pré-aquecido 210 graus, de 200 a 210. Eu vou usar forno a gás. Se você estiver usando forno elétrico, deixe lá entre 180 e 190 graus, tá bom? Vou deixar lá durante 40 minutinhos. Não vou tampar com papel alumínio, porque nós fizemos nosso processo com buttermilk, né? Então a nossa carne ela já tá extremamente macia aqui por dentro, tá bom? Então, bora levar isso lá pro forno. 40 minutinhos e já volto. Olha aqui, meus amigos, passados 40 minutos, olha que coisa mais linda, olha essa cor desse frango, meus amigos. Do jeito daqui tá até vontade de mandar pra dentro, né? Ó, então é neste momento que nós vamos pegar, ó, o molho especial do Will. Olha só como eu falei que ele fica consistente, olha, depois que esfria, olha que show. E vamos colocar, ó, aqui em cima, na nossa coxa sobre coxa, tá? Desse jeito. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, tá? Quando eu levei esse frango ao forno, é que você pode, se você for fazer em pequenas quantidades, é claro, você pode fazer esse processo na airfry, tá? É até mais rápido, viu, meus amigos? Você vai deixar lá na airfry em torno de meia horinha, tá bom? Aí você faz esse processo que eu tô ensinando pra vocês agora. Prontinho, pessoal. Olha só que coisa mais linda. Olha só a cor que ficou esse trem aqui. Que orgulho desse frango, olha. Agora, ó, eu vou levar esse frango novamente lá pro forno, tá? Vou deixar ele 20 minutinhos, combinado? Então, bora lá levar essa maravilha novamente pro forno. Se você quiser, meus amigos, ó, coloca um pouquinho, ó, de cheiro verde aqui em cima, ó, pra ficar melhor ainda. Agora vem comigo fazer a sua boca virar um brejo, meu amigo, ó. Você tá lembrado daquele molhinho, ó? Olha só aquele molhinho que a gente fez a camadinha, ó. Tá aqui, tá? Franguinho, um arrozinho, eu acho a melhor combinação. Agora, olha só a suculência desse frango. Curtiram a receita? Se curtiram, não esquece, hein? Sinta o dedo com força nesse like. Se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitola me marca, @WillProcópio. Quer fazer parte da nossa comunidade exclusiva? Seja membro, combinado? Até o próximo vídeo. Fui!